Isaías capítulo 6. Nós vamos ler a partir do primeiro verso até o versículo de número 8. Isaías 6, versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim o texto bíblico. Eu leio na versão revista e corrigida, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Curve sua face, feche os seus olhos. Senhor, Deus, obrigado. Obrigado por mais uma semana. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, pelos nossos irmãos que estão em viagem e agora nos acompanham pela internet, pelos nossos vovôs e vovós que estão retornando aos poucos ao templo. Obrigado. Obrigado pela junção, pela reunião da família renovada aqui nessa noite. Nós te agradecemos por podermos estar aqui nesse dia tão especial. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor fale conosco através da tua palavra, sua bendita palavra. Eu me coloco diante de ti como um servo. Usa a minha vida, os meus lábios, para falar a tua palavra e dizer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite. É isso que nós te pedimos e em teu nome nós agradecemos. Amém. 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 Eu não quero ser repetitivo, eu não quero ficar aqui, como diz o ditado, chovendo no molhado, mas você sabe, estamos tendo um ano um tanto quanto incomum, sem dúvida alguma, é um ano inimaginado por todos nós, né? Você e eu nunca pensamos que viveríamos um ano tão doido como está sendo o ano de 2020, um ano muito desafiador, cheio de mudanças, rotinas foram alteradas, incertezas, inseguranças, dúvidas, muitas preocupações no que se refere ao dia de hoje e ao dia de amanhã. Gente que fala que a normalidade só haverá daqui um ano, gente que fala, hoje eu ouvi, né, gente falando assim, não, eu não retornarei às minhas atividades até o ano que vem. Gente que fala, não, nunca haverá mais normalidade, esse é o novo normal. É um ano muito desafiador, um ano muito incomum que a gente nunca imaginou. E eu fico me pensando, hoje à tarde eu fiquei me pensando, e daqui a alguns anos, nós olharemos para trás e esse ano ficará marcado como o ano da pandemia, como o ano do Covid-19. Imagine daqui a 30 anos, o irmão Célio vai estar beirando 100. O irmão Célio vai olhar para trás e vai falar, 2020, me lembro desse ano. Ano em que o mundo parou. O que nós vamos falar daqui 30 anos? Como que a gente vai se lembrar do ano de 2020? O fato é que a gente não sabe ao certo como vai ser daqui para frente. Eu não estou aqui querendo dar resposta absolutamente de nada, porque eu também não sei. Mas uma coisa nós sabemos.
nós sabemos que nós continuaremos tentando encontrar os melhores caminhos em meio a todo esse caos, e sobretudo nós, igreja do Senhor Jesus, nós continuaremos tentando viver tudo o que Deus tem preparado para nós, a tempo e fora de tempo, porque é isso que a Bíblia nos ensina, amém? Mas pastor, por que está falando disso? Porque eu creio que esse é o principal elo que nos une aos dias do profeta Isaías. Eu acho que a primeira ligação entre nós e o profeta Isaías, nesse texto que nós acabamos de ler, é justamente isso. O texto inicia falando, no ano da morte do rei Uzias. Porque foi assim que ficou registrado no coração e na memória do Isaías, aquele ano. Parece que é apenas uma informação simples, despretensiosa, apenas para dar uma data, mas não. Para Isaías, essa informação é extremamente importante. Olha só isto, porque nos dias de Isaías, o ministério, durante todo o ministério de Isaías, Isaías sempre foi um profeta de corte, ou seja, Isaías profetizava dentro da corte do rei. Ele era um profeta que ele servia ao povo a partir do palácio do rei. Ele era a voz de Deus para o rei que governava aquela nação. Isaías era um profeta da corte. E quando você lê de forma muito mais atenta todo esse livro de Isaías, só não o capítulo 6 apenas, mas todo o livro de Isaías, você vê que a profecia de Isaías se estendeu por um longo tempo. Não é à toa que ele é chamado de o profeta maior, dentre outros, né? Isaías, Jeremias, etc. Profeta maior, porque profetizou por um longo período da história. E você pode anotar na sua Bíblia se você quiser, porque quando você ler Isaías numa sentada, você perceberá que há algumas diferenças. Primeiro, do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, Isaías profetiza e fala da história de Israel no pré-exílio babilônico, antes deles serem levados como cativos da Babilônia. Aí do capítulo 40 até o capítulo 55, fala de Israel no meio do exílio da Babilônia. Eles estão presos, cativos, a terra foi arrasada, os muros foram destruídos, e eles foram levados presos para uma outra terra, até o capítulo de número 55. E daí do capítulo 56 até o capítulo 66, ele fala sobre o pós-exílio, o retorno, a volta do cativeiro babilônico e como que a vida deveria ser reconstruída. Então o livro de Isaías, ele é fundamental, principalmente em tempos como os tempos que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Isaías fala antes da tragédia acontecer, Isaías fala no meio da tragédia e Isaías fala depois da tragédia. E aí eu quero te dar um spoiler. Se você ainda não leu o profeta Isaías todo, eu quero incentivar você a ler ele durante essa semana. E eu vou te dar um spoiler. Porque o livro do profeta Isaías, que profetiza na parte final o que aconteceria depois da tragédia, o spoiler é que o futuro é glorioso. O spoiler é que no final é abençoador. No final nós vencemos, no final a tragédia se converte em bênção, no final tudo fica bem, o final é glorioso. Isso é maravilhoso. E essa informação que Isaías dá no início do texto que nós lemos, no ano da morte do rei Uzias, para Isaías isso é extremamente forte, extremamente importante, porque como sendo um profeta da corte, a morte de um rei significa tudo podia mudar na vida do profeta. Quando Isaías fala, naquele ano em que o rei Uzias morreu, ele está se lembrando do fato do que ele viveu naqueles dias. Porque um rei morrer é muito complicado para a vida do profeta. Se você olhar toda a história de Israel, você verá que vários reis, assim que eles assumiram o trono de um outro rei, ou porque esse rei foi morto, ou porque o império foi tomado, derrubado, saqueado, todas as vezes, ou a maior parte das vezes que um rei assentava no trono, ele mandava matar o profeta da corte. Para quê? Para que sem profeta, aquela nação que acabou de ser dominada não tivesse o principal referencial de Deus naquela nação. E o domínio e o controle seria muito maior. Então veja, meus queridos irmãos, naquela época não tinha demissão, não tinha aviso prévio, não tinha 30 dias para cumprir, quando um rei saía, o profeta rapar fora junto com esse rei, não.
A forma de encerrar o contrato de trabalho era morte. Então, quando Uzias, rei de Israel, morre, Isaías vive um momento de incerteza. Quando Uzias morre, ele não tinha certeza sobre o seu futuro. Isaías não sabia se ele seria novamente integrado pelo novo rei, pelo novo monarca. Isaías não saberia se ele seria exilado para outra terra. Isaías não sabia se ele seria morto a mando do novo rei. Então, o que seria de mim? Essa é a pergunta na cabeça do profeta Isaías, e provavelmente esse foi um ano em que Isaías sofreu com muitas ansiedades. Provavelmente o ano que o rei Uzias morreu foi um ano em que Isaías passou por muitas inseguranças, preocupações, instabilidades, assim como nós estamos experimentando em nossos dias. E essa pergunta, o que será de mim? Quem já fez a pergunta? O que vai ser de mim? Alguém já fez a pergunta? Eu já fiz essa pergunta. E agora? Tipo o Chapolin Colorado? Quem poderá nos defender? Essa pergunta, o que será de mim, sabe, nos preocupa muito. E naquele ano Isaías perguntou, e agora o que será de mim? Se você já fez essa pergunta, você sabe mais ou menos o que Isaías estava sentindo. E aí, o grande pulo do gato. No meio de toda essa ansiedade, no meio de toda essa crise pessoal, existencial, Isaías teve uma visão extraordinária. Eu quero que você preste muita atenção, fica aqui comigo. Ele teve no meio de toda essa loucura uma visão extraordinária. Uma visão que mudou a história de Isaías, uma visão que mudou a história da sua vida, uma visão que mudou a história de todo o povo de Israel, e uma visão que tem mudado as nossas vidas até hoje. Até hoje. Sabe por quê? Preste atenção. Porque não importa o quanto o mundo mudou e se tornou escuro e confuso, não importa, Deus ainda pode abrir os olhos e nos mostrar aquilo que Ele quer que nós vejamos. Não importa o quanto o mundo mude, Deus pode mudar as nossas visões e abrir os nossos olhos para nos revelar aquilo que Ele quer nos mostrar. E aí eu pego essa visão de Isaías para tentar junto com você aprender algumas lições que podem nos mudar nesse momento de mudança. Veja, eu sei que se eu perguntar a você, você gostaria que muitas coisas de toda essa rotina que foi mudada se transformasse. Mas eu não quero isso. Eu quero aprender contigo, à luz da palavra de Deus, o que nós podemos mudar por meio dessa visão que Deus deu a Isaías. E a primeira lição que nós aprendemos através dessa visão de Isaías é que não importam as circunstâncias, não importam as lutas, não importam as adversidades, não importa o momento histórico em que nós estejamos vivendo, nós podemos confiar. Você pode dizer comigo? Nós podemos confiar. Veja o que diz o versículo 1. Vamos ler juntos? Põe na tela. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Nós podemos confiar. No ano da morte do rei Uzias, naquele ano que marcou a minha vida, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Isaías não está dizendo que viu o Senhor perdido na história. Isaías não está falando que viu o Senhor de costas para a humanidade. Ele não está dizendo, olha, eu vi o Senhor fingindo que nada estava acontecendo. Eu não vi o Senhor distraído, eu não vi o Senhor dormindo. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, reinando soberanamente, no controle, eu vi Deus sendo Deus. Oh querido, essa é uma visão que você e eu precisamos ter, principalmente em tempos difíceis. Deus está reinando. O mundo abalou. A
as circunstâncias abalaram, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele reina e está no controle. No controle. Eu gosto muito, aliás, é um dos salmos que eu mais gosto da Bíblia. O Salmo de número 46, onde o salmista fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os mares tumultuem e rujam, ainda que as montanhas pelas forças das águas sejam tragadas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Aleluia! Isto é promessa, igreja, isto é promessa de Deus para a nossa vida. Esta é a certeza em que você e eu podemos nos apegar. Deus reina. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no controle. E aí, de repente, este ano, você perdeu a mão dos seus planos, dos seus projetos, das suas ideias. O meu ano, saiu completamente do meu pretenso controle. Pretenso controle porque a gente acha que a gente tem controle, mas a gente não tem controle de nada, absolutamente nada, nada. A gente pode ficar doente a qualquer momento, as pessoas podem mudar com a gente, as coisas que nós fazemos com tanto ímpeto, achando que aquilo vai render, de repente começa a se perder. E aí a pandemia veio e evidenciou tudo isso que a gente sabe, mas que a gente esquece. Porque a gente adora achar que a gente está no controle. Mesmo sabendo que não estamos. E aí você achava, que era o seu plano. E aí o andamento daquilo que você tinha se programado a fazer, tudo foi e desmoronou. Tinha gente que estava com viagem marcada. A Érita aqui na igreja, quinta-feira, me lembrou disso. Estava com a viagem marcada, o pacote já estava pago. Ligaram para mim da agência falando: pastor, e aí, você quer cancelar ou quer ficar de crédito? Deixa de crédito. Porque, como a Érita sempre diz, tudo passa, menos a vontade que ela tem de viajar. Então, tudo que estava programado desmoronou. E é por isso que a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós não temos controle de nada, irmãos. Nós não temos controle de nada, por mais que você tenha aprendido a se organizar, por mais que você tenha aprendido a se planejar, por mais que as nossas habilidades e as nossas experiências e toda a nossa disciplina em fazer muitas coisas do nosso dia a dia, nós não sabemos do nosso futuro, nós não temos controle de absolutamente nada. A qualquer momento, num piscar de olhos, tudo pode mudar. Mas o que traz paz é que nesse mundo sem controle para nós, Deus está controlando todas as coisas. Por isso Isaías olha para os céus e diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O que Deus está dizendo aqui a Isaías tudo está diferente para você. Você está muito ansioso em relação ao seu futuro. Você não sabe o que virá, mas eu quero que você se lembre, Isaías, que eu estou no controle e que em mim você pode confiar. Irmãos, nós perdemos toda a noção de muitas coisas que planejamos, e isso fez aquele estalo no nosso coração, nos mostrando que nós somos pequenos. Mas mesmo que nós não tenhamos controle, há um Deus no céu que está controlando, e nele, como diz a canção, nele você pode confiar. Nele nós podemos confiar. Não estamos no controle de absolutamente nada. E talvez a sua vida nesse momento, preste atenção, não seja nem parecido com aquilo que você sonhou, com aquilo que você imaginou. Isso prova que nós não estamos no controle, não estamos no poder. Mas a boa notícia
é que você tem um Deus que está no controle, e Ele tem poder, e Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O único poder que eu tenho, a única força que nós temos, é justamente a nossa decisão de colocar tudo nas mãos de Deus. O único poder que nós temos é de dizer: Senhor, está nas suas mãos. Isso é uma bênção, porque quando nós entregamos o controle nas mãos de Deus, nós aprendemos e vivemos milagres na nossa vida. Eu já me debati, já lutei, mas está nas mãos do Senhor. Nós podemos confiar. Amém? Segunda lição que eu aprendo com essa visão de Isaías é que não importa a circunstância, não importa o momento da história, não importa, as dificuldades e as adversidades em que nós vivemos, nós podemos mudar. Vamos dizer isso juntos? Nós podemos mudar. Mais uma vez, nós podemos mudar. Veja o versículo 2, acompanhe comigo o texto. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão extraordinária que Isaías está tendo, anjos subindo e descendo, música, e aí quando a santidade de Deus ela é mencionada, aonde ele ouve uma voz dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando a santidade de Deus é mencionada aqui, Isaías então é tomado por uma consciência de pecado, uma consciência de podridão, e ele naquele momento realmente crê que ele está no fim, que ele será morto. Ele tem certeza naquele momento que ele vai morrer. Aliás, vários homens e mulheres de Deus na Bíblia, quando tiveram esse deslumbre, quando tiveram esse encontro com a santidade do Senhor, eles tiveram a sensação de que já eram. Lembra? Foi assim com o pai de Sansão, foi assim com o próprio apóstolo João, foi assim até mesmo com o Daniel, entre tantos homens. Quando estiveram diante da santidade de Deus, acharam que estavam mortos. Tamanho o impacto da visão de Deus, tamanho o impacto da visão de Deus e da visão que nós passamos a ter em relação a nós mesmos, porque diante da santidade de Deus, toda a nossa visão fica muito prejudicada, porque uma coisa é você olhar para si mesmo, com todo o seu orgulho, com todo o seu egoísmo. Outra coisa é você olhar a si mesmo tendo visto Deus, tendo visto a santidade de Deus. Preste atenção, não se distraia, lute, mas não se distraia. Às vezes a gente se sente tão mal com a gente, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente se sente tão mal, só de olhar para a gente ao lado de alguém que nós temos a sensação e parece que ele é muito melhor com a gente do que a gente. Já teve essa sensação? Por exemplo, eu sou meio metido a cozinheiro. E eu até acho que eu cozinho bem. Minha senhora sempre diz que eu cozinho bem, mas ela gosta de tudo, então... Mas enfim, eu acredito que eu até cozinho relativamente bem. Só que quando eu me coloco ao lado do Rodrigo Hilbert, Carol, loiro, olhos claros, ele não vai no açougue e pede 1 quilo de alcatra. Ele mata o bicho, ele tira a carne, ele desossa, ele prepara o corte, ele vai no meio do bosque, pega a lenha, faz o fogo. E é lindo ainda. Aí
dá aquela sensação de que esse cozinheirão aqui não é lá. Não, já aconteceu com você, tirando a brincadeira, quando você está perto de alguém que parece que aos nossos olhos ele é uma pessoa muito melhor que você já não fica meio mal? Agora imagine você diante de Deus. Como não se sentir pequeno? Nós diante de Deus, os nossos olhos viram o Senhor. Como não se sentir pecador? Foi exatamente assim que Isaías se sentiu. Ele disse: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E olha, o profeta do Senhor, um homem de Deus, chega a reconhecer isso. Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo em meio a um povo de impuros lábios. Os meus olhos estão vendo o rei. Isaías sabe o que é um rei. Ele é profeta da corte. Mas agora ele está diante do rei dos reis, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o Emanuel. E aí vem um anjo, a Bíblia diz, e esse anjo traz uma brasa tirada do altar de Deus com uma tenaz, e ele toca nos lábios do profeta Isaías, e a palavra de Deus diz: o teu pecado, Isaías, foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada, e a partir de hoje, Isaías, você é um novo homem. Irmão, eu não sei se você está entendendo a palavra de Deus. Há uma boa notícia aqui. A boa notícia é de que qualquer momento de vício que nós venhamos enfrentar na nossa vida, Deus pode começar a nos mudar a qualquer momento. Deus pode começar a escrever uma nova história na minha vida. Basta apenas um toque dele. E tudo muda. Mas a pergunta que fica é: se uma pessoa não mudar em meio ao caos que estamos vivendo, quando é que ela mudará? Quando? Porque se você e eu não mudamos em meio a uma crise, a uma luta, a uma adversidade violenta, enorme, o que precisa acontecer na nossa vida para finalmente nós mudarmos? Porque dentre tantas coisas que estão dizendo por aí, eu penso que a principal delas é que esse é um tempo preparado para que nós nos mudemos, para que nós nos transformemos. E eu não estou dizendo que tragédia precisa acontecer para que mudanças ocorram. Mas você entende que as minhas chances de mudar diminuem quando os tempos são favoráveis? Você está entendendo? Sim ou não? Eu vou explicar melhor. Porque quando tudo está muito bem, quando tudo está muito confortável, eu não me vejo obrigado a realizar nenhuma grande mudança assim na minha vida. Afinal de contas, está tudo bem? Por que mudar? E aí o empresário orgulhoso, está tudo bem. E aí ele trata o funcionário mal, ele trata o cliente mal, ele programa horário para receber o fornecedor e não está lá. Ele, lida com desdém com tantas coisas. Afinal de contas, está faturando horrores. E ele então acha que está dando certo, então não precisa mudar. Está tudo bem. O esposo e a mulher são extremamente críticos um em relação ao outro, agressivos, tratam o filho e a filha como prioridades secundárias, periféricas, não levam a Deus a sério dentro da sua casa, mas afinal de contas tudo está bem, viajam 2 vezes no ano, saem quando querem para o exterior, dentro de casa tem uma casa boa, tem um carro bom, tem trabalhos que trazem resultados satisfatórios, favoráveis, e aí eles entendem que não precisam mudar. Porque afinal de contas, está tudo bem. Quem precisa mudar é o outro. É ou não é assim? Fala para falar a verdade. É assim. Quem que no auge das suas pretensa segurança, dificilmente assume que precisa mudar alguma coisa? Está tudo muito bem. Mas quando a crise vem, quando a doença chega,
Quando a falta de dinheiro chega, sabe, quando alguém chega e diz, olha, tô fora, não aguento mais você com as suas meninices, não aguento mais você com as suas manias, tô indo, fui, não te suporto mais. Aí a gente é tomado por aquela sensação de que talvez a gente precisa mudar, de que alguma coisa está errada. Agora, se isso não acontece nessas horas de caos, a chance disso acontecer em outro momento é quase zero. Zero. Só que sabe qual que é o pior problema? É que qualquer pagão, qualquer ímpio, qualquer um que não conhece, não teme a Deus, consegue entender que precisa mudar na hora da sua dor. Mas, se porventura uma pessoa não consegue entender que precisa mudar na hora da dor, não é na hora favorável que ele vai entender isso. Isaías, quando profetizava dentro da corte do rei, ele não tinha percebido que ele era um homem impuro, pecador, afinal de contas, ele é o homem de Deus, ele fala em nome de Deus. O rei procura o profeta para saber qual que é a vontade de Deus em relação ao povo. Isaías, quando está profetizando dentro da corte do rei Uzias, ele não tem noção de que ele está habitando no meio de um povo de impuros lábios, de um povo pecador que está errado, mas agora no meio de toda a sua ansiedade, no meio da sua insegurança, no meio da visão do trono de Deus, dos anjos e serafins, aonde ele acredita que o fim dele está próximo, ele finalmente reconhece que precisa mudar. Calma. Existe uma grande bênção em tudo isso aqui. A grande bênção de você e eu reconhecermos que precisamos mudar é que Deus pode nos mudar. Nós não conseguimos muitas vezes, mas Deus pode nos mudar. Primeiro, porque Ele é o único que pode perdoar pecados. Ele é o único que pode perdoar pecados. E esse é um tempo para nós buscarmos santidade. Um monte de gente está procurando inúmeras maneiras e formas de se reinventar profissionalmente, isso é muito bom. Muita gente, e a igreja teve que fazer isso, se reinventar na forma de levar a mensagem até as pessoas. Mas, no meio de toda essa pandemia, eis o momento oportuno para nós buscarmos santidade. Uma das coisas que nós mais precisamos mudar é exatamente a nossa convicção, a nossa certeza de que eu não governo a minha vida, de que eu não estou no controle, e eu preciso ter a convicção de que eu dependo de Deus. Santidade não tem a ver com comportamento, com conduta. E a gente aprendeu durante todos os nossos anos de vida cristã que santidade tinha a ver com aquilo que eu posso ou com aquilo que eu não posso fazer. O problema é que aquilo que eu não posso fazer, muitas vezes diante de regras e de moralidades que são nos ensinadas, eu não faço em público, mas eu faço no tempo privado. Santidade não tem a ver com comportamento ou conduta, santidade não tem a ver com acertar ou errar em algumas situações. Santidade é uma questão ainda mais profunda. Santidade é uma questão de andar com Deus, de viver para Deus. Santidade tem a ver com eu e você entendermos que Deus, Ele pode fazer esse milagre de transformar o nosso caráter, e é somente Ele que pode transformar as nossas emoções e nos fazer mais parecidos com Jesus. Santidade tem a ver com vida com Deus, com caminhar com Deus, é chamar Ele para ser o teu guia e ir, e não apenas numa cartilha de regras para fazer ou para não fazer. E a gente precisa mudar. Esse ano é um ano de mudança, nas nossas convicções, nas nossas certezas. Nós precisamos de santidade, nós precisamos andar com Deus. Esta é a hora da mudança, e esse texto nos ensina que nós podemos mudar. Ah, mas eu já sou velho para mudar. Não foi exatamente essa desculpa que Moisés disse para Deus, quando Deus apareceu diante de Moisés, na sarça que ardia e não se queimava?
Não, mas eu já tenho 80. Não foi exatamente essa desculpa que Abraão tentou dizer para Deus quando ele disse: Abraão, você vai ter um filho. Eu sou velho, Senhor, minha mulher é estéril. E é exatamente a desculpa que muita gente usa para não se dispor a mudar. A última lição tem a ver com a segunda. Se por um lado eu não estou no controle, Deus está. Se por um lado eu preciso mudar e Deus pode nos mudar, a terceira lição é que não importa as circunstâncias ou o momento da história que nós estejamos vivendo, quer coisa boa, quer coisa ruim, nós podemos servir. Diga comigo assim: eu posso servir. Está com a sua Bíblia aberta aí? Veja o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós podemos servir. Porque quando eu entendo de que Deus reina, quando eu entendo de que Ele está no controle, quando eu entendo que a minha vida pode e deve ser diferente, uma nova visão se abre diante de nós, irmãos. Uma nova visão, e esta visão me mostra que eu posso fazer a diferença neste mundo. Em meio a um momento difícil, eu posso fazer a diferença. Queridos, não foi exatamente assim que o profeta Elias surgiu na história de Israel? Elias foi chamado por Deus e ele surge exatamente no momento em que Israel é governado pelo pior rei que existiu, Acabe e Jezabel. No ano em que Acabe e Jezabel governam Israel, e Israel está de mal a pior, Deus levanta o profeta Elias. E Elias surge e faz a diferença nos dias de Acabes e Jezabéis. É assim. Não foi assim que aconteceu na vida daquele homem chamado Barnabé na Bíblia? Homens e mulheres de Deus aparecem para o mundo quando esse mundo está em caos. Eu acho que o nosso problema está no modo de nós pensarmos. Porque o que a crise faz? A crise faz a gente acreditar que é um tempo para eu diminuir o ritmo. A crise bate e me faz acreditar que é um momento da gente buscar menos, de arriscar menos, de ousar menos, porque afinal de contas o cenário é incerto, a insegurança ronda, eu vou me encolher mais, eu vou me esconder mais, agora é hora de eu ficar me confinado no meu mundinho. Mas aí Deus chega para nós e diz: não, não é assim. Esta é a hora que eu te chamei, e é para esta hora que eu te chamei. O povo de Israel estava vivendo há mais de 200 anos cativos. Deus olha para Moisés e diz: o clamor do meu povo chegou até mim, e eu te enviarei diante de Faraó, Moisés. Aquele lugar para onde você fugiu lá, eu te enviarei, eu te usarei lá. Moisés queria sair do meio do caos, Deus queria fazer com que ele fizesse a diferença no meio do caos. E a gente quer rapar fora, a gente quer, sabe? Eu acho que o maior exemplo da Bíblia para isso é o exemplo de Esther. O livro de Esther é belíssimo, lindo. E a Bíblia conta que quando um general do rei armou todo um plano para aniquilar, para matar todos os judeus, Mordecai, que era tio da rainha Esther, chamou Esther de canto e disse: olha, Esther, você precisa falar com o rei. Esther, você precisa defender o seu povo. Ela era judia. E aí a Esther, com medo, chega diante do tio e diz: tio, olha, o rei, ele não está querendo nem conversar comigo, ele não está querendo me ver. Se eu tentar falar com ele, pode ser que ele tente e me mande até me matar. E aí o Mordecai, tio da Esther, chega para a rainha e diz para Esther: talvez seja para exatamente esta hora que Deus colocou você aonde você está. Talvez seja exatamente por isso que Deus te colocou no quarto do rei, na corte do rei. Meu irmão, olha aqui para mim, preste atenção. Talvez seja exatamente para esta hora
para este momento que Deus te pôs aqui. Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida e através da sua vida. Eu não sei quanto que você errou, quanto que você caiu. Eu não sei da consciência de pecado que toma conta do seu coração. Mas eu sei que é para esse tempo que Deus te chamou para você servir. Deus não te deu talentos para você ficar fazendo TikTok. E eu não estou falando que isso é proibido. Mas Deus te deu habilidades e talentos para você usar para a glória dEle. Quanto tempo mais você vai esperar e ficar enterrando seus talentos atrás das suas justificativas? Está tudo indo de mal a pior. Quanto tempo ainda você vai esperar que outros façam alguma coisa, ao invés de você olhar para você e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não sei, mas o quero fazer, envia-me. Queridos, Deus quer usar a sua vida. Você pode servir. Como? Deus falará com você, como você pode servir. E eu não tenho dúvidas de que Deus falará, porque o que falta para nós muitas vezes é nós nos dispormos. E a gente não se dispõe porque a gente pensa: eu não sou capaz. Tem outro que faz melhor que eu. Porque tem gente que é melhor preparado. Porque tem gente que sabe falar. Porque tem gente que tem condições. Porque tem gente... Deus não quer suas condições, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer as suas habilidades, Deus quer você disposto a servir. Disposto a servir. A pergunta que Isaías ouve, depois da decisão de mudança que ele acabou de ter, quando Deus acabou de perdoar Isaías ouve Deus dizendo, olha a pergunta de Deus para Isaías: Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, quantos aqui podem dizer: eis-me aqui, Senhor? Eu não acho que a pandemia é tudo isso não, pastor. Eu acho que isso aí é até uma manobra das emissoras de televisão, dos governos, para causar um pânico, um caos. Tudo bem. Pastor, eu acho que os números são muito piores do que é divulgado, a pandemia é muito pior do que está acontecendo aqui. Não importa o que você pense, o importante é que você entenda que é um tempo de desafios, o tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo de desafios, e é nesses tempos que você e eu devemos dizer e falar: Senhor, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. É isso que importa. Não importa a tua visão política de Covid-19 ou escambau. O que importa é: Senhor, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja nesse tempo de desafio. Para a glória dEle, para a honra e glória de Deus, para que Jesus seja visto em você. Nós podemos servir. Amém ou não amém? Quantos dizem nessa noite: Senhor, eis-me aqui? Você pode se colocar em pé? Vamos orar? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Abaixe sua cabeça. Tente desligar o seu pensamento de outras coisas agora. Pense na sua vida. Quais são os discursos que até hoje você adotou sobre você? Quais são os discursos que, semana após semana, você cria para você mesmo? É tarde demais. Talvez você use o discurso de que a sua vida se desmoronou, porque alguma coisa aconteceu que você não imaginava, e agora tudo está perdido. Talvez você use o discurso: tempos ruins e difíceis, piores do que esses ainda virão por aí. Qual discurso você repete para si mesmo no dia a dia, no meio da sua vida? Pense. Eu quero desafiar você a uma nova fala hoje. Eu quero desafiar você a uma nova declaração de fé para Deus, para o seu coração. Eu quero desafiar você a dizer com toda a sua fé e convicção: Senhor, eu posso confiar, eu posso mudar, eu posso servir.
Irmão, tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que crê. Hoje eu começo um novo tempo que não será mais ditado por aquilo que acontece no mundo ao meu redor, mas aquilo que Deus tem para mim. Você pode dizer isso nessa noite. Eu vi o Senhor, Ele reina. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e Ele transforma. Eu vi o Senhor, e Ele quer me usar. Se você quer sair daqui hoje com essa declaração nova de fé, com todas essas certezas e convicções no seu coração, eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos. Coloque suas duas mãos no seu coração assim. Vamos orar. Oh Senhor, eu quero que o Senhor mude a nossa história. Oh Senhor, eu quero uma nova história na nossa igreja, Senhor. Senhor, daqui a 20 anos eu direi: no ano da pandemia eu vi o Senhor. No ano da dificuldade no mundo eu vi o Senhor. No ano em que todo mundo pareceu desmoronar, eu vi o Senhor e vi que Ele estava de braços abertos para mim. Eu vi que Ele queria me usar de um jeito novo. E eu disse: eis-me aqui. No dia da pandemia, Deus me mudou. Eu disse: eis-me aqui. Senhor, essa é a nossa oração, Deus. Comece um novo tempo na nossa vida. Comece, Senhor, um tempo de perdão, de contrição, de arrependimento, de confissão de pecados. Comece a mudar a nossa relação com o Senhor. Nós não queremos lidar, ó Deus, com o Senhor como sendo um cara que está lá no céu, esperando a gente errar para vir nos punir. Nós queremos que o Senhor seja o nosso amigo, a nossa companhia sempre presente na hora da angústia. Eu quero, ó Deus, tomar as decisões mais pequenas do meu dia, direcionadas pelo Senhor. Eu quero tomar, ó Deus, as decisões mais importantes da minha vida, da minha família, seja no trabalho, na igreja, onde o Senhor me colocar, direcionado pelo Senhor. Ah, Senhor, derrama sobre nós um novo tempo, um tempo de missão. Coloca no nosso coração essa identidade de uma igreja que serve, não uma igreja que espera ser servida, uma igreja que invade o meio do caos, uma igreja que invade as vielas, os becos, uma igreja que ama, que acolhe o rico, que acolhe o pobre, que ama o pobre, o inocente, que ama, ah Senhor, que ama, que ama, que ama, que ama, que ama. Uma igreja que ama, uma igreja, Senhor, pacificadora, que não tem discurso de ódio, que não aplaude a violência, mas que ama, que estende a mão para o fraco, para o oprimido, que caminha de braços dados com aquele que precisa. Derrama, Senhor, esse tempo de missão, de entrega, de serviço nas nossas vidas. Essa é a nossa oração. E a nossa oração é que essa palavra não dure apenas o sairmos dessas portas, mas continue falando conosco através da Tua palavra, daquilo que aqui nesse momento o Senhor não falou. Usa as nossas vidas, transforma o nosso coração. E nesse ano, o ano da pandemia, o ano das mudanças, venha ser o ano em que nós vimos o Senhor, que nós olhamos para os céus e vimos o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a sua glória encheu a nossa vida, e nos fez entender que nós podemos confiar em Ti, e nos fez entender que nós podemos mudar, e nos fez entender que nós podemos servir. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Com as suas mãos no seu coração, vamos orar encerrando esse momento. Deus, obrigado por esse tempo na sua presença, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, por cada história que entrou aqui. Nós não nos importamos com números, nós nos importamos com vidas, com pessoas. Nós amamos gente. E nós oramos por cada pessoa que entrou aqui. Eu oro a Deus por esse visitante que veio hoje com a sua família ou sozinho pela primeira vez. Que ele venha ter
um encontro contigo, que antes de olhar os rostos, os olhos de cada um que aqui está, com olhos de amor, ele venha ter um encontro contigo, e que esta semana venha ser uma semana marcada por novos encontros contigo. Deus, em nome de Jesus, permita-nos, nós como igreja, sermos uma bênção na vida dessa pessoa. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, se recuperando de cirurgias. Oramos pelas nossas irmãs que estão gestantes. Oramos pelos nossos vovôs e vovós. Estenda as suas mãos por eles. Oramos pelos nossos jovens. Ah, Deus, que nesse momento de distanciamento, eles se aproximem mais dos seus pais. Que digam coisas que há muito tempo não dizem. Eu te amo, te perdoo, me perdoa. Eu quero mais do Senhor. Eu oro pelas nossas crianças, por aqueles que estão retornando às atividades escolares, pelo final do ano letivo, pela lavoura. Oramos, ó Deus, pela chuva. Ah, Senhor, derrama chuva sobre a nossa terra seca. E mais do que apenas águas, derrama também das chuvas do Senhor sobre os nossos corações. Inicia um novo tempo na nossa trajetória, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite abençoada, uma semana de vitórias. Que Deus te leve na tua paz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.